A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Prazer estar novamente aqui, juntamente com o pastor Manuel aqui à minha esquerda e à minha direita aqui hoje participando o nosso presbítero irmão Silvio. Hoje nós estaremos fazendo a conclusão desse trimestre, onde nós tivemos com o tema, relacionamento em famílias, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Esse foi um trimestre muito rico, onde nós estamos aí finalizando, essas 13 aulas, aonde que eu, como professor ali da classe Casais Plenitude, fui muito abençoado e pude ver inúmeras transformações decorrendo ali na sala dos casais participantes, juntamente conosco. Pastor Manuel, mais uma vez, meu muito obrigado por aceitar estar participando conosco aqui desse bate-papo, resumão aí do trimestre. Amém? Irmão Silvio, meu muito obrigado também, o senhor está aí aceitando participar desse trimestre aí, desse resumo geral. Amém. Hoje, só para a gente se contextualizar aqui, o autor da revista aqui, ele menciona que a família é uma das instituições mais atacadas nos dias odiernos. Por isso, esse tema é o objetivo do estudo nesse trimestre, a qual estamos findando, Diretamente da última vez que abordamos o assunto, nesta revista, estudaremos alguns conflitos da natureza interna, que têm o potencial de minar a unidade da família por dentro. A nossa família precisa estar alicerçada com a palavra de Deus, para que nele possamos vencer os desafios que podem nos levar às discórdias, desarmonias e artimanhas malignas. Em Cristo, abordaremos questões que envolvem a vivência concreta da família cristã, que sejamos capacitados através do Espírito Santo para lidar com os desafios da atualidade. Amém, queridos? Esse foi um pensamento aqui do nosso escritor, desta revista, E hoje nós vamos fazer um resumo geral das 3 lições. Vamos começar aqui com a lição de número 1, a qual ela foi lecionada no dia 2 de abril de 2023, com o tema Quando a família age por conta própria. O texto áureo nos mencionava da seguinte maneira: Na verdade, Sara, tua mulher, se dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto. Isso encontra-se lá em Gênesis, capítulo de número 17 e o versículo de número 19. E a verdade prática, ela nos diz assim: quando o ser humano se precipita a respeito dos planos de Deus, as consequências dessa ação são inevitáveis. Pastor Manuel, por favor, faça a sua apresentação aí e compartilha conosco aí. Amém. Primeiramente, agradeço pelo privilégio de estar participando desta conclusão e quero iniciar dizendo que o amor e o carinho de Deus pelas famílias, nos trazendo informações tão importantes, é lindo, porque essa revista nos trouxe ferramenta eficaz para prevenir as famílias de sofrerem. E se nós colocarmos em prática, com certeza, nós faremos a nossa casa um pedacinho do céu. Mas esse primeiro ponto aqui, que falou sobre tomar a atitude precipitada, ou seja, quando a família age por conta própria, eu quero dizer uma frase que eu levo para a minha vida, que nós nunca podemos tomar decisões definitivas em situações temporárias. Ou seja, toda vez que algum membro da família, ou nós mesmos, agimos de maneira precipitada, as consequências são terríveis. Diante de qualquer situação familiar, o que deve ser feito diante de um problema? Deve dar um passo para trás, pedir a orientação de Deus e esperar no Senhor para que se tome uma decisão. Principalmente quando trata da família. Por quê? Porque não é apenas a pessoa, mas tem todo um enredo, toda uma estrutura por detrás que pode sofrer consequências de uma decisão errada. Vimos o exemplo bíblico de Sara por tomar uma decisão precipitada com relação a Agar, a entregar para o seu marido. Quantos problemas aconteceram? Agora, se ela tivesse esperado no Senhor, não ter tomado essa decisão precipitada, com certeza teria evitado consequências terríveis dentro daquela família.
Amém, né? Amém. Que bela conclusão a qual o pastor Manuel acaba de fazer, referente a essa lição de número 1, né? Queridos, esse foi um trimestre muito rico, né? E já para nós darmos continuidade aqui, agora falando um pouquinho da lição de número 2, a qual foi ministrada no dia 9 de abril de 23, né? A lição de número 2, ela trouxe o tema A Predileção dos Pais por um dos seus filhos. Contexto áureo, dizendo assim: E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Isso encontra-se em Gênesis capítulo 25, versículo de número 28, e a verdade prática, ela veio nos dizer que a preferência de filhos dentro do lar gera divisão e promove o egoísmo da formação deles. E para fazer essa conclusão, hoje aqui o presbítero irmão Silvio. Irmão, por favor, faça a sua apresentação aí. Amém. Graças a Deus, obrigado pela oportunidade. Também agradeço por essa singela oportunidade de fazermos essa conclusão das lições, né, que nós ministramos durante o trimestre. Realmente muito ricas, irmãos. Essa segunda lição, ela vai falar sobre alguns comportamentos que os pais devem evitar dentro de casa, né? Como a predileção dos filhos. Então, Isaac tinha predileção por um filho e a Rebeca tinha predileção por outro. E aí, cada um puxando para o seu lado e acaba gerando aí conflitos dentro da família e outros problemas até em gerações futuras aí, né? Então, nós temos que realmente ter uma postura de ouvir a palavra de Deus, atender a voz do Senhor, obedecer a palavra e realmente evitar esses problemas, esses comportamentos que vão gerar muitos problemas, muitas situações constrangedoras, né? No caso aí de Isaac e Rebeca, né? Com seus filhos aí Esaú e Jacó, né? Então é muito importante que nós tenhamos alguns comportamentos retificados, alinhados, né? Respaldados pela palavra de Deus. Amém? Que bênção de conclusão aqui a qual o irmão Silvio nos trouxe, né? Queridos, vale frisar, né, que ambos os irmãos que estão participando hoje, o pastor Manuel e o presbítero irmão Silvio, ambos hoje estão lecionando na classe dos homens, né, até 50 anos. Lembrando que, como eu já tenho falado no decorrer desse trimestre, hoje a nossa igreja ela está de uma maneira bem abençoadora. De que forma? Hoje nós temos classe para todas as faixas etárias, desde o berçário até você, um pouco mais de idade avançada, seja homem, seja mulher, temos sala para todas as idades ali. E também, em especial, né, temos também no Templo Sede uma sala exclusiva para casais. Se você que está aí nos assistindo, nos ouvindo, né, e gostaria de estar participando ali presencialmente, será um prazer em recebê-lo. Estamos situados na rua Doutor Emílio Winter, número 805, ali no centro de Taubaté, de frente com a Prefeitura de Taubaté e ao lado do Juca Pneus. Amém? Será um prazer em recebê-lo. Agora vamos adentrar a lição de número 3, a qual foi lecionada no dia 16 de abril de 23, que ela traz o tema ciúme, o mal que prejudica a família. E o texto áureo, ele vai nos dizer que porque onde há inveja ou espírito faccioso, há perturbação e toda obra perversa. Isso encontra-se lá em Tiago, capítulo de número 3, e o versículo de número 16. E a verdade prática ela vai mencionar assim: o ciúme é uma obra da carne, e só o fruto do Espírito é capaz de superar as consequências ruins desta emoção. Pastor Manuel, o que nós podemos mencionar sobre essa aula? Olha, foi uma aula muito linda, né? Nos ensinou muito. E eu coloco até uma responsabilidade para todos os sacerdotes do lar, todos os homens. É muito importante nós preservarmos o coração dos membros da nossa família. É muito importante. Porque alguns sentimentos podem desenvolver no coração, desencadear no coração, ou da esposa, ou dos filhos, que pode trazer consequências desastrosas. E um desses sintomas ruins que pode desenvolver no coração é o ciúmes. O ciúmes é uma obra da carne, o qual através dela se desenvolve o rancor, se desenvolve o ódio. O ciúmes doentio, ele chega até mesmo a provocar o desejo da morte. Sim, nós temos um exemplo claro, a revista nos trouxe nessa lição, o exemplo de Jacó por ter uma preferência por José. As consequências foram terríveis. A gente foi ver no decorrer da história que teve vários estágios
que foi demonstrando os ciúmes, o ódio, a ponto de querer matar o próprio irmão. E isso é terrível, eu estava tratando de uma família. Então é muito importante os pais prestarem atenção como tratam os filhos e também como o sacerdote do lar trata a esposa, para que não haja nenhum desenvolvimento no coração de um sentimento destrutivo. Quando um sentimento destrutivo ele começa a brotar no coração, nós devemos guerrear isso. E a revista trouxe bem claro que a única forma que nós temos de guerrear é o quê? É estar desenvolvendo os frutos do Espírito. O fruto do Espírito, ele faz com que nós vamos mortificar esses sentimentos. Vamos conseguir vencer esse sentimento. Porque, meu querido, se nós não tivermos o Espírito Santo na nossa vida para nos impulsionar a desenvolver o fruto do Espírito, vai ser difícil a gente guerrear contra esse sentimento terrível, destrutivo dentro do lar. Amém. Que a graça e a misericórdia do Senhor nos proteja, né, e nos livre desse ato. Queridos, vamos dando continuidade aqui, né? A lição de número 4, a qual fora ministrada no dia 23 de abril de 23, essa data houve um evento muito especial aqui para o nosso presbítero irmão Silvio. A sua filha ali, a sua filha mais velha, né? Casou-se e foi uma bênção, né, irmão Silvio? Bênção mesmo. Primeira filha casando, né? Amém. Vai ser bênção do Senhor constituindo uma nova família. Queridos, essa aula ela traz com o título, né? Ídolos na família. O texto áureo nos menciona: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém? Isso está localizado lá na 1 João, capítulo de número 5 e o versículo de número 21. E a verdade prática ela menciona assim: a adoração a ídolos implica a priorizar tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. Irmão Silvio, o que nós podemos falar a respeito de ídolos na família? Tem bastante coisa que a gente pode falar, não dá para a gente esgotar o assunto nesses 2 minutinhos, mas na lição a gente aprendeu ali que Labão engana, né, o seu genro, e ele quer sair dali e a sua filha acaba roubando, subtraindo, né, diversos terafins, né, diversos ídolos de Labão. Labão era uma pessoa idólatra, né, então ela acabou subtraindo ali alguns terafins, alguns ídolos de Labão, e que depois ele vai descobrir que foi a própria filha, e ele achava que não era ela, né. Então, nós temos que tomar muito cuidado com ídolos, irmãos, porque às vezes a gente pensa que ídolo é só aquela estátua, aquela coisa, mas não. Nós temos que tomar cuidado, porque ídolo é tudo aquilo que a gente coloca no lugar de Deus, né? Então nós podemos colocar filhos no lugar de Deus. Hoje a gente está vendo uma coisa muito forte em todos os ambientes, que é o dinheiro, né? A Bíblia, Jesus diz assim: se não podeis servir a Deus e a Mamon, né, que é o amor ao dinheiro, que é realmente a ganância, a avareza, né, que inclusive é a idolatria, né, a Bíblia chama a avareza de idolatria. Então, Jesus coloca Mamon como o mesmo nível ali de um senhor, né, de Deus. Ele não coloca o diabo, ele coloca Mamon. Então nós temos que tomar cuidado, porque a avareza, né, o amor ao dinheiro, o amor ao poder, o amor à posição, a cargos e assim por diante, é um tipo de idolatria, né? A avareza é idolatria, então nós temos que tomar cuidado. Ah, mas é só isso? Não. Por exemplo, quando os pais colocam os filhos acima, né, da prioridade com relação a Deus, tem que tomar cuidado, né? Os filhos, nós temos que ensiná-los o caminho do Senhor, mas eles são nossos filhos. Então o cônjuge, por exemplo, ele tem uma hierarquia, um nível de responsabilidade maior do que os filhos. A esposa tem que cuidar do marido e o marido cuidar da esposa. E depois que vem os filhos. Então a gente tem que tratar isso com muito cuidado, conforme a orientação bíblica, né? E aí, para complicar a situação, a Raquel acaba subtraindo coisas do pai, né? O roubo, e aí isso gera uma situação de conflito, de constrangimento na família, né? Aonde eles saem de casa, Labão vai atrás, então tem toda uma história que não dá agora para a gente entrar nos detalhes, que mostra que essas atitudes, né, geram muitos conflitos, muitos problemas dentro da família. E nós temos que realmente seguir a direção da palavra de Deus.
A orientação divina é Deus em primeiro lugar e a gente tem que respeitar o próximo, a gente tem que obedecer a palavra, evitar aí roubo, né, evitar avareza, nós nos comportarmos realmente como cidadão celestial, né, como diz a Bíblia. Nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. Amém? Deus abençoe. Que bênção, né? Queridos, eu queria fazer menção aqui a alguns agradecimentos, né? Gostaria de primeiramente aqui estar agradecendo o nosso pastor Ednei Salles, né? Que está à frente ali do nosso templo sede, pela confiança de nos deixar aqui à frente desse trabalho, né? Aí substituindo o nosso presbítero irmão Samuel, a qual hoje é o nosso coordenador da Escola Bíblica Dominical, juntamente com o evangelista irmão Regis, né? Também estendo aqui o meu agradecimento a eles por terem confiado esse trabalho em nossos cuidados, né? E também gostaria de estar agradecendo a nossa irmã Vandinha, que esteve aí num breve período de tempo à frente desse trabalho aqui do podcast, Papo de Escola Bíblica, né? Ela se ausentou pelo motivo de ter se tornado gestante e hoje já é mamãe. Nossos parabéns aí para a Vandinha, para o presbítero irmão Johnny, né? Seu esposo. Que Deus venha abençoar este lar, esta casa. E vamos dando continuidade aqui, entrando na lição de número 5, a qual foi lecionada no dia 30 de abril de 23, que ela traz o tema como motim em família. E o textual ele vai nos dizer assim: fazei todas as coisas sem murmurações, e nem contendas. Se encontra-se em Filipenses, capítulo 2, e o versículo de número 14, e a verdade prática, ela vai nos mencionar: das murmurações derivam as contendas, por isso devemos evitá-las em nossa família. Pastor Manuel, o que nós podemos extrair um pouquinho mais aqui? Essa lição, como as outras, trouxe um verdadeiro aprendizado para nós, né? Ela nos mostrou a respeito dos cuidados com a murmuração e a contenda dentro da família. É terrível você estar num ambiente onde que você não tem paz, onde as pessoas reclamam de tudo, onde as pessoas não são gratas a Deus. Eu aprendi que eu preciso ser grato a Deus por tudo, pelo ar que eu respiro, pela pasta de dente que eu estou usando, pelo privilégio de eu poder enxergar, de eu poder olhar para o meu filho, para a minha esposa. Tudo é motivo de gratidão, porque nós não somos nada nem ninguém se não for Deus em nossas vidas. Nada por força, nada por merecimento, tudo é pela graça. Então eu preciso ser grato a Deus e não murmurar. Mas a cada dia procurar desenvolver a união, a paz dentro do meu lar. E aqui é interessante que trouxe o exemplo de Miriam, né? Miriam, infelizmente, ela questionou um certo dia, com murmurações, com o irmão dele Arão, sobre um assunto pessoal de Moisés. Moisés ele tomou uma decisão de cunho pessoal e ela ficou intrigada e falou: quem é ele só? Por que só ele? Né? Começou a questionar a liderança e a decisão do seu irmão. Só que ela esqueceu que tem um olho que enxerga todas as coisas. A Bíblia diz que os olhos do Senhor percorrem toda a terra. E o Senhor viu o que estava desenvolvendo no coração, o Senhor foi logo na raiz. Falou: Miriam, Arão, vai para a tenda lá, que eu quero conversar com você, com teu irmão e com Moisés, meu servo. E aí o Senhor falou para Miriam, falei: Miriam, se há algum profeta, me apresente, porque esse eu falarei por sonhos e visões. Mas Moisés, o meu servo, este eu falo face a face. Que lindo tratamento de Deus. E as consequências foram terríveis para Miriam. Nós sabemos da história. A consequência foi uma lepra, mas Moisés intercedeu e graças à intercessão dele, Miriam, pôde, depois de um tempo que ficou separada, pôde voltar com a saúde. Mas o que essa lição nos ensinou é isso, que nós não devemos ser murmuradores. Se tem algo que desagrada o coração de Deus e nós próprios, alguém questionar algo, toda família precisa ter as suas doutrinas dentro da sua casa, o seu estilo de vida. Toda família tem as suas regras e precisam ser respeitadas para quê? Para que se mantenha a harmonia dentro do lar.
Mas quando um membro começa a entrar em desacordo, começa a haver os problemas. Então, antes de acontecer esse desacordo, nós precisamos pensar em cultivar a harmonia no lar. Amém. Que bênção de instrução, né? Queridos, você que está aí nos assistindo, peço perdão, né, que o tempo nosso aqui ele é curto e hoje é somente uma conclusão, porque essas aulas já foram ministradas, né? Então, tanto o pastor Manuel quanto o presbítero irmão Silvio, eles estão sendo bem sucintos em trazer somente a conclusão dessas aulas para nós. Amém? Vamos adentrar a lição agora de número 6, a qual foi ministrada num dia muito especial. Dia 7 de maio de 2023. Minha data de aniversário, né, queridos? Então é um dia muito especial. Amém? E ela trouxe o tema de pais zelosos e filhos rebeldes. O texto áureo vai nos dizer assim: vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Se encontra assim em Colossenses, capítulo de número 3 e o versículo de número 20. E a verdade prática ela vai nos dizer: o modo de criar e educar tem impacto no comportamento de nossos filhos, no mundo, mas não anula a responsabilidade individual das escolhas de cada um deles. Presbítero irmão Silvio, o que nós podemos mencionar e extrair dessa aula aqui? Amém. Vai falar um pouquinho da história, né, que todos conhecem, de Sansão, né? O casal Manoá e a sua esposa, que era estéril, recebe uma visita do anjo, né, e ela conta para o marido não acredita e vai lá de novo, aí o anjo aparece de novo, tira a dúvida, confirma e ainda faz isso a terceira vez. Então é muito interessante Manoá confirmando a história da esposa, né? Como naquela época era a voz da mulher ela não era assim tão atendida como é hoje, né? Como a gente respeita hoje. Mas enfim, o anjo anunciou que ela era estéril e queria engravidar e ela deu à luz a Sansão, né? Então eles eram pais zelosos, eles eram judeus da tribo de Dan, né? E eles criam Sansão na doutrina, nos costumes judaicos e assim por diante. Infelizmente, Sansão se mostrou uma pessoa sem caráter, né? Um jovem, né? Um jovem rapaz que não atendia, não obedecia a seus pais, né? Não obedecia a palavra de Deus, né? Então, por exemplo, ele não podia beber vinho, ele não podia comer coisas imundas, ele não podia cortar o cabelo, né? Ele era nazireu desde que nasceu, desde o ventre da mãe. Então tinha algumas regras, né? Entre outras, essas três principais. Ele desobedeceu todas. O maior problema de Sansão era o seu ego, né? Ele se achava porque ele era muito forte, né? Ele matava muitos filisteus, usou várias situações com muito poder, muita força que ele tinha, né? Pelo Espírito Santo de Deus, e aquilo foi até um limite aonde, quando ele realmente continuando errando, continuando pecando, desobedecendo a Deus, e aí o Espírito Santo se afasta dele. Quando aconteceu isso, ele não percebeu, né? Ele não percebe que ele agora não tem mais a super força, e aí os irmãos conhecem a história, ele é levado preso, corta o cabelo dele, ele é levado preso, fura os olhos dele, ele fica cego, aquela coisa toda. Enfim, é uma história que nos ensina que nós temos que realmente respeitar os nossos pais, né? Ouvir nossos pais, atender às orientações de nossos pais, e nós como filhos nós temos que realmente obedecer principalmente ao Pai Celestial, né? A sua palavra, que é a Bíblia, a palavra de Deus, né? Meditar nela de dia e de noite e obedecer nossos pais terrestres, nossos avós, nossos pais, pedir conselhos, pedir orientações e obedecer. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar, né? Ela é um contexto ali de um versículo direcionado aos holocaustos, né? Aos sacrifícios do Antigo Testamento que eram feitos. Mas trazendo para o dia de hoje, a gente pode dizer, é melhor obedecer do que você sofrer, do que ter sacrifício, né? E nós passamos muita dificuldade quando nós não obedecemos nossos pais. Você já passou uma dificuldade assim, que a mãe fala para você, põe um agasalho que vai esfriar, olha, põe uma meia nesse pé, e às vezes a gente não obedece, não dá valor, não liga muito, e aí o negócio acontece, a mãe fala assim, leva o guarda-chuva, e não é que chove mesmo e a gente não levou o guarda-chuva?
Então, assim, parece que é Deus nos ensinando, ó, ouça sua mãe e seu pai, porque eles me representam aí na terra. Porque se você não obedecer, a sua vida vai ser mais curta, a sua vida não será uma vida boa, né? Como diz a Bíblia, honra teu pai e tua mãe para que te vá bem, para que você tenha uma vida boa, né? E os teus dias se prolonguem. Dando continuidade aqui, queridos, agora com a lição de número 7, a qual foi ministrada no dia 14 de maio de 23, uma data também muito especial, né? Onde nós comemoramos aí o Dia das Mamães. Para você, mamãe, que está nos assistindo mais uma vez, nosso parabéns pela sua data, essa data comemorativa, né? E nessa lição ela trouxe como tema relacionamento entre nora e sogra, muito propício até para a data, né? E o textuário vai nos dizer assim: disse, porém, Ruth, não me insistes, para que te deixes e me afaste de ti. Porque aonde quer que tu fores, eu irei, e onde quer que tu pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Se encontra, está no livro de Ruth, no capítulo de número 1, e o versículo de número 16. E a verdade prática, ela mencionou para nós da seguinte maneira: a fé cristã exalta o amor familiar e, mais especificamente, o respeito e a honra entre a nora e a sogra, bem como o genro e o sogro. Pastor Manuel, nós podemos extrair dessa aula? Olha, uma história, eu estava conversando com o irmão Silvio, antecedendo o início do podcast, que a história de Ruth e Noemi, ela é rica em detalhes, que a revista ela não conseguiu trazer todos os detalhes devido ao tempo, né, da aula. Mas tem um trecho aqui na revista que eu gostaria de ler rapidamente, que fala o resumo da aula. Diz assim, que no relacionamento entre nora e sogra tem muito a ver com o equilíbrio no relacionamento familiar. Se a relação entre elas não for sadia, muitas outras relações familiares podem ser afetadas. A história bíblica de Ruth e Noemi nos mostra que é da vontade de Deus, contra fluxo do mundo, que noras e sogras, bem como genros e sogros, tenham um relacionamento em que o fruto do Espírito seja revelado. Meu irmão, quando há uma união familiar, tudo se consegue facilmente. Por exemplo, a união de Ruth com Noemi pode ajudar ambas a superar um luto, superar uma crise. E as bênçãos foram lindas devido a isso. Que as noras sigam o exemplo de Ruth, para que possa ser abençoada. O carinho e o amor que Ruth demonstrou por Noemi trouxe bênçãos para a vida dela. E não somente bênçãos para a vida dela, mas contagiou todo o enredo, todos que estavam em sua volta. E é lindo. Você, nora, eu peço que você leia o livro de Ruth detalhadamente, pegando a profundidade de cada detalhe. E eu tenho certeza que você vai ser grandemente abençoada por Deus. Amém, né? Amém. Que bela conclusão desta aula, realmente foi uma bênção. Já adentrando aqui a lição de número 8, irmão Silvio, a qual foi ministrada no dia 21 de maio de 23, né? Traz o tema a importância da paternidade na vida dos filhos. Para mim, particularmente, em todo o enredo desse trimestre, para mim essa aula aqui foi a mais impactante, porque ela trouxe para nós, que hoje somos pais, né? Trouxe para nós aqui uma advertência muito grande em tudo aquilo que nós devemos colocar em prática como pai que nós somos para as nossas filhas. Eu falo filhas porque eu tenho 3 filhas mulheres, né? Nos dias de hoje. O textual, ele está nos dizendo assim: e vós, pais, não provoquei a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Se encontra-se baseado em Efésios, no seu capítulo de número 6, e o versículo de número 4. E a verdade prática, ela nos diz assim: quando o padrão divino para a criação de filhos é negligenciado, as consequências são terríveis para a família cristã. Irmão Silvio, o senhor também que é pai de 4 mulheres? Vamos lá. É uma lição maravilhosa também. Aqui vai falar sobre 2 homens de Deus,
dois sacerdotes muito importantes, Eli e o sacerdote Samuel, né, que era juiz e profeta. Então, os dois sacerdotes, eles foram pessoas que tinham muita influência, tinham autoridade com relação a toda a comunidade israelita, né? Nos seus tempos próximos, né? Eles viveram muito próximo, então Samuel foi deixado lá na tenda da congregação, junto com Eli, e aí, né, foi crescendo. Deus começa a falar com Samuel e não fala com Eli, alguma coisa está errada com Eli, e assim por diante. E depois a Bíblia vai deixar claro que vem chamar os filhos de Eli como filhos de Belial, filhos do demônio, sabe? É tremendo, irmãos, a gente ouvir uma coisa dessa da palavra de Deus, né? Os seus filhos são filhos de Belial, filhos do demônio. Por quê? Eles faziam tudo que era mal aos olhos do Senhor, né? Eles tinham relação sexual lá na tenda da congregação, eles roubavam as ofertas, faziam miséria, irmãos. E qual era o problema? O que a lição vem destacar? É que o pai era conivente com isso, né? O pai não falava nada, não brigava, não brigava no sentido de corrigir, de admoestar, né? De repreender, né? Ele até fala para os filhos, não façam isso, o que vocês estão fazendo é errado, mas falar não resolve. Quando a Bíblia fala em admoestar, ela está falando em disciplinar, ela está falando em exortar, ela está falando em corrigir, né? De tal forma que realmente aconteça algo. Não, vocês estão fazendo isso, então vocês não vão entrar mais aqui. Então vão ficar de castigo. Isso é uma coisa que nós temos que trazer para o dia de hoje. Não adianta ficar falando para o filhinho, filhinho, não faça isso, filhinha, não faça assim. Não, tem que admoestar, tem que ter disciplina, tem que ter castigo, tem que ter limites, irmãos. Nós temos que ter limites. Então, outro exemplo que a Bíblia vem falar nessa lição é do sacerdote, do profeta Samuel. Né? Samuel, homem de Deus, irmãos, cresceu ali, né, junto com Eli, cresceu, Deus falando com ele, Deus usa ele, vai na casa de Jessé, ungiu o rei Davi, e aquela coisa toda que os irmãos conhecem a história. Só que aí dois filhos dele, o de Eli é Hofni e Finéias, né? Agora o de Samuel é Joel e Abias, né? Esses dois Samuel coloca como juízes, e aí eles vêm fazer um monte de coisa errada, fazer o que era mal aos olhos do Senhor, a ponto dos anciãos da tribo ali, da região, da cidade, irem reclamar de Samuel, dos filhos dele. Então fica claro, irmãos, que não basta nós termos o nosso ministério, as coisas irem bem na nossa vida ministerial e espiritual, e a nossa casa ficar em segundo plano. Não, está errado. Primeiro é a nossa família, irmãos. Primeiro é a nossa família, nossa esposa e nossos filhos, para depois a gente pensar na igreja, no reino de Deus. Então nós temos que pensar primeiro na nossa família. Como é que estão meus filhos? Como é que estão minhas filhas? O que elas estão fazendo? Hoje nós estamos vendo situações terríveis aí, filhos se desviando, filho entra na faculdade e se desvia. Na verdade, ele não estava preparado, ele não estava bem embasado na palavra de Deus, porque se desviou muito fácil. Cai na mão dos professores aí de esquerda, professores de ideologia, pronto, desvia. Então, um cuidado que os pais têm que ter, vigiar, acompanhar os nossos filhos, acompanhar as companhias dos nossos filhos, né? Com quem nossos filhos estão saindo, para onde estão saindo, que horas vai voltar, e assim por diante. Nós temos que vigiar, irmãos, porque o diabo está aí bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E os nossos filhos são vítimas fáceis, presas fáceis do inferno. Nós temos que tomar cuidado. E nós, como pais, temos que realmente gastar energia com isso. Né? Saber o que está acontecendo, como que seu filho está sendo tratado e tratando as pessoas nas redes sociais. Como que ele está fazendo no WhatsApp? Como é que está nas redes sociais? Como é que ele é lá na escola? Você tem ido na reunião de pais? Você sabe o que a professora fala do seu filho e da sua filha? Irmãos, a gente tem que acompanhar, né? A gente tem que realmente dar exemplo. Nossos filhos têm que saber que nós estamos lá. Então, estamos juntos, né? Outra coisa que fala, minha filha não ora, meu filho não lê a Bíblia e tal, mas você lê a Bíblia junto com ele? Eles vê você orando de joelho? Eles vê você acordando de madrugada para orar? Então, seus filhos não vê você como exemplo, é mais um problema. Então, nós como pais, nós temos que dar exemplo, nós temos que ensinar e, principalmente, corrigir e admoestar nossos filhos, para que não caiamos no problema, como essa lição cita, né, no caso de Eli e de Samuel. Amém, irmãos? Que Deus abençoe sua vida. Amém, graças a Deus, né?
a gente vê que é uma aula muito rica, né? Tem muito para se falar, para esgotá-la ainda. Já caminhando aqui para a lição de número 9, foi ministrada no dia 28 de maio de 23, ela trouxe para nós, pastor Manuel, uma família nada perfeita. O texto áureo vai nos dizer assim: não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Se encontra assim em Gálatas, capítulo de número 6 e o versículo de número 7. E a verdade prática, ela nos diz assim: tudo que os membros da família plantarem, colherão. Esta é uma lei universal de Deus, e pode ser constatada na própria natureza. Manuel, nós podemos extrair essa aula aqui? Que lindo, que cada lição que foi passando foi remontando para nós um cenário. Né? Cada detalhe de cada lição traz para nós um ensinamento lindo. E um vai remontando o outro. Aqui nessa lição nos mostrou que a importância de sermos exemplo como pai. Nós, sacerdotes do lar, temos uma responsabilidade muito grande de não apenas falar, mas demonstrar através de atitudes. Os nossos filhos, eles aprendem mais com as nossas atitudes do que com o nosso falar. E hoje, infelizmente, tem sido ao contrário. As pessoas exigem, mas não dão exemplo. Por exemplo, uma pergunta: quantas vezes o seu filho viu você orando? Quantas vezes a sua filha viu você se consagrando, jejuando, lendo a palavra de Deus? Nós não podemos ser exemplos apenas no falar, mas precisamos ser exemplo no agir. A história nos contou, nos trouxe Davi. Davi, como rei, foi um péssimo pai. Infelizmente. Através dos seus erros e através das atitudes de não cuidar dos membros da sua família, trouxe desastre. Tem um texto bíblico que diz que o que vale você ganhar o mundo e perder a sua alma. Foi o que aconteceu com Davi. Ele se preocupou com tantos problemas do povo que esqueceu de se preocupar com os problemas dentro da sua casa. E as consequências foram terríveis. Nós sabemos a história, o que aconteceu com Tamar, Absalão, Amon. O que entrou dentro da cara de Davi foi incesto, morte, perseguição. Coisas terríveis que nenhum de nós desejamos. Mas por que Deus registrou isso como exemplo? Para que nós pudéssemos ver de perto as consequências de uma má administração dentro do lar. Pais, nós somos responsáveis pelo bem-estar de nossa família. Nós somos responsáveis pelo bem-estar, cuidar do coração da nossa esposa, cuidar do coração dos nossos filhos. Uma frase que eu levo para a minha vida: se a minha esposa está bem, a minha família está bem. Os meus filhos estão bem. Tudo na minha casa está bem. Eu preciso me esforçar a cada dia de conhecer a fragilidade de cada um, conhecer o potencial de cada um, e incentivar, trabalhar, ser exemplo, cultivar o amor, cultivar as obras excelentes junto com ele. Uma família unida, forte, tem um futuro brilhante. E o que Deus espera é que famílias sejam unidas. Um reino dividido, ele não subsiste. Então, que fique um conselho para todos os pais. Seja exemplo, não no falar, mas seja exemplo no agir. Você pode ter certeza que a sua casa será um pedacinho do céu e todos irão desfrutar de alegria. Amém. Que maravilha, né? Amém. Queridos, já estamos caminhando para o final aqui. Chegamos à lição número 10, a qual foi ministrada no dia 4 de junho de 2023. E o tema dessa aula é um tema muito sofrido, né? Quando os pais sepultam os seus filhos. O textual dela assim, vai dizer para nós assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos,
Está lá em 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo 8 e 9. A verdade prática menciona assim: não devemos ser indiferentes à morte inesperada, mas também não podemos nos desesperar como quem não tem esperança. Presbítero irmão Silvio, o que nós podemos ainda extrair dessa aula aqui? É muito interessante essa lição que ela vem falar e dar exemplo da vida de Jó, né? Então, Jó era um homem sincero, reto, temente a Deus, né, e que se desviava do mal. Então, uma pessoa muito justa, que o próprio Deus dá testemunho da vida dele, né, para Satanás, né? Viste meu servo Jó? E era um homem rico, era um homem próspero, era um homem de influência na região onde habitava, né? Jó era uma família de Jó, era depois do dilúvio e antes de Abraão, né? Então, ali no período patriarcal, Jó vivia bem, e a Bíblia vem dar relatos dele que ele se preocupava com a vida espiritual dos seus filhos, né? A ponto, olha, meus filhos fazem banquete, vai que eles têm pecado. Então Jó oferecia sacrifícios a Deus por causa dos pecados dos filhos, né? Olha a preocupação de Jó como pai, né? A gente está falando de pai aqui na lição, então Jó tinha essa preocupação. Era casado, né? A Bíblia não cita o nome da esposa, mas a esposa também vivia nesse ambiente, né? De muito luxo, de realmente ter servos para cuidar dela, cuidar da família e assim por diante. E aí os irmãos conhecem a história, né? Vem uma pessoa comunicar, olha, mataram todo o gado, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, olha, caiu fogo de Deus, fogo do céu, destruiu toda a casa e matou todos os seus 10 filhos. Isso foi assim algo, uma faca no coração, irmãos, é algo muito doloroso. A gente perder uma esposa é muito difícil. Perder um filho é muito mais complexo e doloroso, irmãos. É chegar no fundo do poço, né? Então a gente já passou aqui em algumas lições, por exemplo, Noemi, que perdeu, ficou viúva e depois os 2 filhos homens dela vêm a falecer. Então ela perdeu toda a família, ficou com as noras, né? Então assim, agora Jó, ele fica sozinho com a esposa e aí realmente ainda fica doente, né? A ponto de ficar com aquela doença lá fedida, aquela coisa horrível que ele tinha que se coçar com telha, né? Com telhas para se coçar. Então, essa família agora estava numa situação catastrófica, irmãos. Não só fisicamente, porque ele ficou pobre agora, mas no sentido moral, ficaram envergonhados, ficaram sem os seus servos, sem o dinheiro, perdeu a riqueza, eles ficaram pobres, eles eram milionários. Naquela época eles eram milionários, era muito camelo, muita ovelha, muito gado que eles tinham, perdeu tudo, matou, morreu tudo. Ainda para piorar a situação, morreu os 10 filhos. Então eles entram em luto, eles entram numa situação de realmente rever, né? E quando a gente entra no luto, a gente entra numa situação de perder um ente querido, a gente quer culpar Deus. Foi o que aconteceu com a esposa. Você ainda está defendendo esse Deus? Amaldiçoa esse Deus e morre, Jó, porque não dá para aguentar mais, né? Aquela esposa dele estava sofrendo muito. E aí ele fala, não, você está falando como uma louca, não, você não está entendendo a situação, né? Então Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Deus está no controle, né? E a gente tem que procurar entender as coisas de Deus. E só que Jó até hoje não sabe o que aconteceu, né? Até hoje ele não sabe o motivo, né? A gente vai descobrir isso lá no céu, mas Jó não soube, Deus não conta para ele. Restabelece a situação dele, tudo no final, né? Mas não conta o motivo. Aí uma coisa que acontece que a gente de forma uma certa indiferença, a gente critica, né, e culpa aquela esposa dele, né? Mas a gente não avalia a situação. Ela era casada com Jó, ela era rica também, ela que teve os 10 filhos, né? E agora os 10 filhos morreram, não foi um filho que morreu, nem 2, foi todos, né? Todos os filhos morrem, né? Os homens e as moças, né? Todos morreram. Então, assim, é uma situação de catástrofe, de perda total. Sabe, não deu para quebrar o galho não, ficaram pobres, na miséria e sem os filhos. Então, nós temos que entender que o luto, ele é uma situação muito catastrófica, mexe com o nosso sentimento, faz a gente entrar em depressão, algumas pessoas nem aguentam, infarta, né, quase morrem, né? Então, assim, é difícil.
né? É muito complicado. E a gente que não está passando por isso, a gente tem que ser compreensivo com essas pessoas, né? E quem está passando por isso tem que realmente confiar em Deus e não entrar em nenhum extremo, né? De você se desesperar e ao mesmo tempo também não se desligar, né? Tem pessoas que começam a usar drogas. Quando eu falo drogas, não é só drogas não autorizadas, mas eu conheço pessoas que usam drogas autorizadas, remédios fortes, tarja preta, né, sem aí a orientação médica, de dar um jeitinho, começa a usar esses remédios fortes, e aí entra numa situação que é pior ainda, sai de um luto e entra num vício aí, que acaba tendo problema, né? Depois tem que desmamar, é uma dificuldade enorme. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, irmãos, muito cuidado. A gente conhece, né? Hoje eu conheço duas mães, né? Dois casais, um é lá de Contagem e outro aqui de Taubaté, aonde a mãe, né? O casal perdeu a filha, né? Com meses de nascida, né? Com alguns meses de nascida, perdeu. Então é muito complicado, é muito difícil. A gente não consegue dizer assim, eu sei o que você está passando. Não, não sabe. É uma dor insuportável, irmãos. Perder um filho é o fundo do poço. E nós temos que ser bastante compreensivo, né? Se sentir ali e ajudar e cooperar com essas pessoas. Então, irmãos, nós temos que realmente tomar muito cuidado e pedir a Deus para nos guardar e nos proteger dessa morte aí dos filhos, né? Quando a gente perde os filhos. Amém? Deus abençoe. Que maravilha, né? Queridos, entramos aqui a lição de número 11 agora, qual foi mensagem no dia 11 de junho de 2023. É o segundo domingo do mês, né? Onde nós comemoramos o dia do nosso pastor. Mais uma vez, o pastor Manuel presente, nossos parabéns. Deus continue abençoando. E ela trouxe o tema, os prejuízos da mentira na família. O textual nos disse assim: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Lá em Colossenses, capítulo 3, versículo número 9. E a verdade prática nos disse: a mentira pode até dar flores, mas não pode produzir fruto para o bem. Pastor Manuel. Essa lição, ela trouxe um choque para a realidade de muitos. Consequências da mentira são terríveis. A primeira consequência da mentira é o quê? A ausência de Deus. E quando existe quando tem ausência de Deus dentro de uma casa, é uma casa cheia de pessoas sem vidas. Aonde há ausência, não tem paz, não tem amor. Segunda consequência da mentira, a perca da credibilidade. É terrível você não ter credibilidade diante das pessoas que estão na sua volta. Você não ter poder de palavra. As pessoas olharem para você que tudo que sai da sua boca se coloca em dúvida. E a mentira é uma gangrena que ela vai corroendo a pessoa a ponto de chegar à falência espiritual e a ponto de arruinar a família. É muito triste, meu irmão, você poder olhar para um filho, dizer algo, e você sabe no coração do seu filho que há um questionamento, há um ponto de interrogação. Você falar algo para sua esposa até te ouvir, mas você sabe que tem um ponto de interrogação no coração dela. Por quê? Por falta de credibilidade. E nós sabemos que a única coisa que liberta a pessoa é a verdade. Independente das consequências, a verdade deve operar em todas as áreas da nossa vida. Mesmo que a gente for ter um prejuízo, mas é melhor você estar bem com Deus e estar bem com a sua família do que você tomar vantagem em alguma coisa na vida. A lição trouxe exemplo de Ananias e Zafira. O resultado da mentira foi a própria vida deles indo à lona, ou seja, a morte. Perderam a vida porque estavam enganando devido à venda de uma posse deles. E isso foi triste.
Mas fica como uma lição, que a mentira ela não pode estar dentro do nosso lar. Eu refletindo no livro de Tiago, capítulo 3, rapidamente, diz assim, sobre o poder da língua. Diz que a língua, nenhum homem pode domar a língua. É o mal que não se pode refrear. Está cheio de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito a semelhança de Deus. De uma vez a boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso faça. Aqui que está falando que a língua é como um veneno, uma peçonha mortal. A língua da cobra, ela é cheia de veneno, é uma peçonha mortal. Agora surge a pergunta, quem colocou o veneno na cobra? Foi Deus. Agora, quem colocou o veneno na boca do homem? Não foi Deus. Quando você mente, há um veneno na sua língua. E quem colocou não foi Deus. Foi o inimigo. Porque ele que tem o intuito de destruir as famílias. Amém? Amém. Que Deus abençoe, Amém. né? Que bela reflexão. E chegamos aqui à lição de número 12, onde foi ministrada no dia 18 de junho de 2023, né? E ela também trouxe uma data muito especial comemorativa para nós assembleanos. Comemoramos aí o 112º aniversário da Assembleia de Deus no Brasil. Bênção, né? O ministério sólido e alicerçado na palavra do Senhor. E o tema dessa aula ela nos trouxe criando filhos saudáveis. O texto Alves vai dizer para nós: e crescia Jesus em sabedoria e estatura, e em graça para com Deus e para com os homens. Localizado em Lucas, capítulo número 2, o versículo de número 52. E a verdade prática ela menciona: a vontade de Deus é que os pais eduquem seus filhos de acordo com os princípios divinos, a fim de que eles cresçam de maneira saudável e equilibrada. Irmão Silvio, que privilégio, hein? Poder falar aí de Jesus Cristo. É verdade, falar um pouquinho de José e Maria, que eram pais que ensinaram Jesus de forma muito coesa, muito disciplinar, né? Principalmente nos costumes judaicos, né? Então a Bíblia vai falar que eles obedeciam à lei na época, né? Então há um censo lá pelo rei, eles tinham que ir para Belém, foram, né? José leva Maria grávida, né? Provavelmente ali de 9 meses, muito próximo de dar à luz, e aí eles vão para Belém e ficam lá, como os irmãos já conhecem a história. E aí Jesus nasce, eles fogem, né? Acabam tendo que sair para o Egito e retornam para Nazaré. Então todo esse desenvolvimento de Jesus vivia ali sob a proteção, sob os cuidados, né, de José e de Maria. Então, José e Maria criavam Jesus com muita sabedoria, com muita disciplina e com muita graça, né, dentro ali dos princípios judaicos, né, dentro da lei e assim por diante. Então, Jesus aprendeu desde criança, desde cedo, a seguir esses mandamentos, né? Outro ponto importante é que Maria teve mais filhos, né? A Bíblia fala de 4 filhos que Maria teve e diz que teve filhas, no plural, não diz a quantidade. Então a gente estima pelo menos 2 filhas, né? Jesus tinha pelo menos 2 irmãs, né? E 4 irmãos. E Tiago, né, que escreveu a epístola do apóstolo Tiago, era o irmão mais velho de Jesus, né? Alguns chamam de meio-irmão, porque ele Jesus era nascido pelo Espírito Santo, né? E Tiago e os seus irmãos nascidos ali de José e Maria mesmo. Então, irmãos, José e Maria ensinam Jesus. Jesus aprende a ser carpinteiro como pai. Jesus aprende a ir nas festas judaicas, né, que tinha as 3 grandes festas. Então eles subiram lá, com 12 anos Jesus sobe a Jerusalém com os pais, né? 12 anos, para quem não lembra, não sabe, é quando inicia a vida religiosa de um judeu, né? Então quando o filho completa 12 anos, eles levam para o templo para realmente fazer a iniciação nessa vida religiosa ali dos judeus. E vai terminar na maturidade com 30 anos, né? Então esse período aí
que Jesus leva, a Bíblia não dá detalhes, né, desse período aí, dos 12 até os 30 anos, ela só dá esse detalhe que Jesus fica para trás, vão lá numa festa em Jerusalém e Jesus fica para trás. E José e Maria vão embora, né, com os outros familiares, com as outras pessoas, e vão descobrir só que Jesus, quando está chegando lá em Nazaré. E aí Jesus não está com eles. Cadê Jesus? Cadê Jesus, José? Cadê Jesus, Maria? E toca voltar. 3 dias depois. 3, não é 3 horas. 3 dias depois que eles vão achar Jesus lá no templo, ensinando no meio dos doutores. Né? E aí, o que acontece? Foram paizinhos coniventes? Não, puxou a orelha de Jesus. Modo de falar, né? Puxou a orelha, mas repreendeu, porque você tem que ir com a gente, você não pode fazer isso. Ele até fala, não, eu estou fazendo já as coisas do meu pai, o meu pai celestial. Mas a Bíblia deixa claro que Jesus respeitava e era-lhe sujeito. Jesus era sujeito a José e Maria. Né? Então, essa lição vai ensinar que Jesus crescia em sabedoria, Jesus crescia em estatura, a parte física, sabedoria, a parte moral, intelectual, e Jesus crescia em graça para com Deus espiritual e para com os homens, relacionamento. Então Jesus tinha todo um desenvolvimento pleno, né, de um homem. Né? E é muito interessante que esse verso, Jesus crescia em sabedoria, derruba um monte de heresia que tem por aí hoje. Tem uns pregadores aí hoje falando bobagem. Não, porque Jesus era Deus, sim, era Deus, ele tinha sua divindade, mas quando ele nasceu sem nenhuma coisa dessa, tudo desligado. A sua sabedoria ficou como a de humano, teve que aprender. Ele aprendeu tudo com seus pais, aprendeu tudo nos templos. Né? Jesus falava isso, vocês não têm de lidos? Ele lia na sinagoga aos sábados. Jesus, quando ia pregar e falar para os outros, vocês não têm lido? Não. Ô, gente, ele tem que ler aqui os pergaminhos. Jesus lia os pergaminhos. Jesus aprendeu no templo, nas sinagogas. Né? Então, Jesus aprende com seus pais. Né? A Bíblia não entra em detalhes, mas quando José vem a falecer, Jesus sabia, né, a sua profissão de carpinteiro, que era uma pessoa, uma pessoa serviçal que fazia um pouco de tudo ali, não só madeira, né, como a gente está acostumado hoje, mas mexia com palha, montava cabana e fazia outros serviços, não só de madeira também, né? Então Jesus aprendeu ali o trabalho, labutar, obedecia sua mãe, obedecia seu pai, né? Até o ponto dele realmente aparecer, que a Bíblia vai dizer quando ele tinha 30 anos, que ele vai aparecer lá para ser batizado no Rio Jordão por João Batista, que é quando ele inicia seu ministério. O ministério realmente inicia ali, quando ele é batizado, que o Espírito Santo, através, né, em forma corpórea de uma pomba, desce sobre ele e ali ele inicia seu ministério. Então, essa lição a gente poderia falar aqui mais meia hora, nós temos muita coisa para falar de Jesus, né? Falar de Jesus sempre é bom, mas o que é importante é a gente deixar claro que quando a gente ensina nossos filhos dentro da palavra, admoestando, corrigindo, colocando limites, ali ensinando, nossos filhos crescem, são uma bênção no Senhor. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Chegamos ao final aqui da lição do trimestre, né? Agora adentrando a lição de número 13, a qual foi mencionado no dia 25 de junho de 23, onde ela traz o tema A Amizade de Jesus com a Família de Betânia. O textuário vai nos mencionar assim: ora, Jesus amava Marta e a sua irmã, e a Lázaro. Está lá em João, capítulo 11, versículo número 5. E a verdade prática vai nos dizer que dentro da família, a amizade com Cristo evoca comunhão, conselho, simpatia, reciprocidade nos relacionamentos. Pastor Manuel, para a gente fazer a conclusão final do trimestre dessa aula aqui, nós podemos comentar ainda. Que privilégio. Pena que não temos muito tempo para comentar, né? Mas essa lição ela mostra para nós que a família deve cultivar sempre amizade com Jesus para colher os frutos. Se tem alguém que nós precisamos cultivar amizade, chamar para o particular, nos relacionar, é Jesus Cristo. Nos trouxe o exemplo aqui da família de Betânia, Marta, Maria e Lázaro. Quantos benefícios eles tiveram por ter um relacionamento com Jesus? Eram diferentes, mas Jesus estava com eles. Jesus tinha uma vida social. Meu querido, cultive, nós precisamos cultivar a amizade com Cristo Jesus. Nós somos dependentes dele. Chame ele para a sua casa. Chame ele como seu amigo. Você pode ter certeza
que as bênçãos são garantidas e a felicidade dentro da sua casa. Que pena que não dá para falar mais. Mas a amizade com Jesus é a melhor que tem. Que Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Estamos terminando aqui o resumo desse trimestre, né? Eu não vou pedir perdão porque é a bênção do Senhor, né? Mas ficou um vídeo aí um tanto quanto extensivo de hoje, porque falar de 13 aulas, ainda mais num tema tão propício quanto esse, né? Relacionamento em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus, é fantástico para as nossas vidas. Mais uma vez eu gostaria de fazer menção aqui de gratidão tanto ao pastor Manuel, justamente com o presbítero irmão Silvio aqui pela presença de estar aqui, justamente nos abençoando, né? Também gostaria de relembrar aqui os nossos irmãos que passaram por essas 13 lições aqui, meu sincero muito obrigado, meu sentimento de gratidão, e comentar aqui um pouquinho da lição do terceiro trimestre. Já estamos com ela em mãos aqui, ó, revista física, onde ela vem trazer o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Iniciaremos já no próximo domingo com essa lição aqui. E, mais uma vez, gostaria de agradecer você que aí nos assistiu, compartilhou os vídeos nas suas redes sociais. Meu muito obrigado. Que Deus te abençoe e fique conosco. Continuemos aí, vamos adentrar agora o terceiro trimestre. Forte abraço, fique com Deus. Deus abençoe. Deus abençoe em nome de Jesus. Obrigado. Amém. Amém.